Estimados e queridos irmãos e amigos do nosso programa Histórias e Profecias, muita paz para todos vocês, que é o que precisamos, ter muita paz, não é? Mas você já deve ter ouvido muitas histórias sobre Natal, alguns aprovando e outras histórias reprovando o Natal. Mas eu quero contar também uma historinha para vocês, tá bom? Por volta do ano 321, diz o livro Galeria dos Papas, quinto volume. Nós lemos esse livro, emprestou-se para alguém e esse alguém não devolveu mais e nós ficamos sem o livro. Então, Galeria dos Papas, quinto volume, conta a história que Constantino, o imperador, fazia uma guerra contra a igreja. E ali era uma perseguição em cima dos crentes. Mas Constantino, ele teve uma doença de pele, como rubéola, catapora, sarampo, essas doenças assim, que naquela época não tinha uma distinção. Era tudo lepra. E Constantino pensava que ele fosse morrer daquela doença. E chamou o bispo primaz de Roma, que era o Silvestre, para rezar por ele. E Silvestre foi lá e rezou pelo imperador, e o imperador foi curado daquela sua doença. Sendo curado da doença, Constantino se converte ao cristianismo. Ele passou a ser cristão, porque ele era pagão, adorava o sol, a lua, as estrelas, os trovões, né, os fenômenos da natureza, como era o Egito. O Egito, quando Moisés foi tirar os hebreus lá do Egito, o Egito era pagão, adorava esses ídolos da natureza. Mas aqui, como o Constantino observava o primeiro dia da semana, dedicado ao seu Deus Sol, como até hoje nos Estados Unidos, o primeiro dia de semana é chamado de Sunday, ou Dia do Sol. E o imperador guardava esse primeiro dia da semana, proibindo os trabalhos, menos os trabalhos da roça, não é? No plantio, da colheita. Eles eram autorizados a trabalhar no primeiro dia da semana, os outros não é? Mas, nesse concílio niceno ano 325, como havia agora uma paz entre a igreja e o Estado, colocaram Constantino na cabeceira da mesa do concílio de Niceia. E os bispos, aproveitando aquelas citações que Cristo ressuscitou no meio da semana e que os discípulos separaram roupas, sapatos, sandálias, essas coisas no primeiro dia da semana, porque no sábado eles não podiam fazer isso, para dar para os pobres, eles adotaram o primeiro dia da semana, que era chamado de primus férias, ou primeira-feira, o primeiro dia de trabalho, para o domingo. A palavra domingo quer dizer dia do Senhor. E o dia do Senhor, lá em Isaías 56 e 58, o dia do Senhor é o Santo Sábado, que está lá em Êxodo capítulo 20, não é? O quarto mandamento da lei de Deus. Mas com o passar do tempo, né, porque no primeiro dia de semana era o dia da banquete, e o dia de sábado os bispos colocaram como para pagar a penitência, veio o confessório, e eles confessavam lá para os padres, e os padres designavam o que eles iriam pagar, rezar e andar de joelhos e carregar a cruz. Isso seria no sábado. No sábado eles fariam isso. Com o passar do tempo, que é muito importante a passagem do tempo, eles adotaram o primeiro dia da semana como sendo um feriado, não é? E desprezaram o sétimo dia, o sábado do Senhor, não é? E agora, o dia 25 de dezembro correspondente, não é? Porque não tinha 25 de dezembro. O
correspondente ao 25 de dezembro, já muitas sociedades antigas já observavam o dia do Natal, que era o dia do deus Mitra, não é? O deus Mitra, o deus do sol, né? Ou deus Mitra, como alguns queiram. Não é isso que nós vamos questionar nesse momento. E a partir daquele concílio também o Constantino foi homenageado, né? Observando o dia, o ano, né? A festividade anual do seu Deus Sol, né? Deus Sol. E aí veio as historinhas, as tradições, que os cristãos começaram a enaltecer o dia 25 de dezembro, e o pior, a meia-noite, que não começa nenhum dia. E isso perdurou e perdura até hoje, e o comércio aproveitou a situação para vender as suas mercadorias, para influenciar as pessoas a dar presentes, porque aqueles magos que foram visitar Jesus levaram presentes, e aí o 25 de dezembro é dia de presente. Mas voltando à seriedade, isso é uma idolatria. Idolatria posta no mundo, colocando um dia que é dedicado ao Deus Sol como se fosse Jesus. E os crentes, a maioria dos crentes, absolveram isso. E é momento dos crentes fazer uma reflexão sobre isso e cair fora dessa idolatria, como diz Paulo lá em Coríntios, fugir da idolatria. Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Então Paulo diz que nós devemos fugir dessa idolatria. 25 de dezembro é uma idolatria que as igrejas cristãs absolveram como se fosse verdade. Alguns dizem, nós aproveitamos do Natal para pregar Jesus. Não, não façam isso, porque Deus não precisa de usar uma mentira para pregar a sua verdade. A verdade de Deus não precisa usar desses meios idólatras para pregar a sua verdade. Então, nosso conselho, o conselho do programa História e Profecia, é que vocês caiam fora disso, para que vocês não se percam, né? Porque nem o idólatra vai para a vida eterna. E vocês têm que fugir disso se quiserem viver a vida eterna com Jesus. Todas as colocações estão fora da Bíblia. A Bíblia não fala disso. Lá em Levíticos 23 fala as festividades do Senhor. Daquelas festividades, o sábado vai para a eternidade, como diz Isaías 66. E o mês será lunar, como também diz Isaías 66. Será de uma lua nova até outra lua nova, um mês, não é? Porque se colocou tudo errado nesse mundo e nós temos que fugir dessas coisas. É o sol que governa o dia enquanto tem sol tem dia. Jesus falou isso. Não há 12 horas no dia. Quem anda de dia não tropeça porque nele tem luz. Quem anda à noite tropeça porque nela não há luz. E a lua foi para designar os tempos, os meses, as estações, mas o filho da perdição diz que não, diz que é o sol. O calendário gregoriano é solar e não lunar. Reflitam sobre isso, que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, possa guiá-los para que vocês entendam o certo do errado e que vocês possam servir ao Senhor e fugir da idolatria. No próximo programa, nós vamos falar sobre o calendário. Esse calendário que começa em janeiro e termina em dezembro. Fiquem atentos. Espere o próximo programa para vocês também tomarem uma posição correta diante da Bíblia Sagrada e do povo de Deus. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.